Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui nesta noite adorando o nome do Senhor nosso Deus, como já falei anteriormente. E Deus proporcionou a cada um de nós um momento especial. A palavra de Deus diz que nada acontece por acaso. Tudo tem um propósito. Tudo tem um objetivo. Nós estamos aqui nesta noite para glorificar o nome do Senhor Jesus. E aquilo que Deus quer fazer, Deus faz. Aquilo que Deus quer agir, Deus age. Porque Ele é o Senhor. E a Bíblia diz que não há Salvador. Não existe Salvador sem Jesus. Não existe salvação sem Cristo. Não existe igreja sem céu. Não existe igreja sem palavra. Não existe igreja sem comunhão. Não existe povo sem liderança. E Deus está liderando as nossas vidas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nesta noite, convidar todos os nossos amigos que nos ouvem nesta noite tão maravilhosa, tão gloriosa, onde já estamos vendo a glória de Deus descer aqui nesse lugar. Já ouvimos louvor, já ouvimos adoração, já ouvimos ação de graças. E nós queremos também aqui nesta noite dizer, nós viemos aqui nesta noite sacrificar o nosso próprio eu. Nós viemos aqui nesta noite render louvores a Cristo. E Deus só recebe um louvor quando nós nos sacrificamos, quando nós nos entregamos, quando nós nos fazemos como sacrifício vivo na presença de Deus. Amém? A palavra do Senhor que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 20 e versículo de número 24. A Bíblia diz assim, meus irmãos, aleluias, que Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele é Deus, Ele é Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: em nada eu tenho a minha vida por preciosa, desde que executa o ministério que o Senhor me proporcionou, que o Senhor me otorgou, que o Senhor me deu, para que nós possamos, aleluia, fazer aquilo que é de melhor. A palavra de Deus diz ao profeta Jeremias: tudo que vier na sua mão para fazer, faça sem murmuração. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é gloriosa. E nós vemos, meus amados irmãos, que a obra do Senhor, ela é feita com sacrifício. O nosso irmão Elias, a nossa irmã Lia, ela nos convidou nessa noite para contar algo de Deus em nossos corações. Por isso que eu li esse texto sagrado: em nada eu tenho a minha vida por preciosa. Nós já deixamos tudo, abandonamos tudo, deixamos a carnalidade, deixamos, aleluia, as coisas mundanas e profanas para o Senhor na beleza da sua santidade. Deus tem um caminho perfeito para cada um de nós. Cada jovem que aqui está nesta noite tem uma chamada específica, tem uma chamada espiritual, tem uma chamada com propósito para fazer aquilo que Deus quer, o querer de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia nos chama para executar uma grande obra. A Bíblia nos fala quando Jesus conversar com aquela mulher que estava na beira do poço de Jacó. A Bíblia diz que Jesus parou no poço de Jacó, e os discípulos, eles voltaram à cidade para comprar comida. E quando Jesus ficou sozinho, chegou uma mulher samaritana, aleluia, e esta mulher estava precisando de algo novo na sua vida. E a palavra do A palavra de Deus, ela diz que Jesus
pediu de beber. Aleluias. E ela diz: o poço é fundo e eu não tenho com que tirar. Aí o Senhor Jesus disse a ela assim: mulher, se tu soubesse o dom de Deus e conhecesse quem te pede de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Aleluia. Ela diz assim: então, Senhor, me dê dessa água, para que eu não precise mais voltar aqui. Louvado seja Deus. Esta é a necessidade, aleluia, de nós fazermos a diferença na terra em que nós vivemos. Nós estamos aqui em uma união de amigos, em uma união de membros da igreja de Cristo, em uma união do corpo de Cristo. Mas nós precisamos, irmãos, entender que Jesus está aqui nesta noite, e a sua palavra, ela é poderosa em Deus para realizar milagres. Louvado seja o nome de Jesus. E a Bíblia diz que quando Jesus estava conversando com a mulher, ela disse: eu sei que és profeta, porque o Senhor revelou toda a minha história, toda a minha vida. Porque ela disse, aleluia, que não tinha marido. E Jesus disse a ela: se tivesse 5, e o que tens agora não é teu. Aleluia, louvado seja Deus. E aquela mulher ficou impactada pela palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa é a responsabilidade da igreja. E quando os discípulos chegaram com a comida, o milagre já tinha acontecido. O milagre da salvação, o milagre da restauração, o milagre da purificação já tinha chegado na vida daquela mulher. E os discípulos olharam para o Senhor e disseram assim: Senhor, come, Rabi. Ele falou assim: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Aleluia. E os discípulos olharam para o outro, esperando Jesus tirar alguma comida do alfoz, aleluia, ou da caixa de alimentação. Mas Jesus olhou para eles e falou assim para eles: ó, a minha comida é realizar a obra de Deus, executar a sua vontade. Meus amados irmãos, por isso que eu li esse texto sagrado, que em nada eu tenho a minha vida por preciosa, desde que cumpra o ministério pelo qual eu fui chamado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia nos ensina, meus irmãos, que Jesus, Ele deu. A Bíblia diz que Ele mesmo deu. Em Atos, na palavra do Senhor que se encontra em Efésios capítulo 4, versículo 19, que Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e mestres. Querendo o quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. E cada pessoa que aqui está nesta noite tem um propósito, tem uma chamada, tem algo de Deus para realizar e para fazer. Meu amado irmão, minha amada irmã que está me ouvindo, você que está desviado, você que está longe do caminho do Senhor, Deus tem um propósito na sua vida, e Ele vos chamou, Ele mesmo chamou uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e mestres. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós queremos dizer uma coisa para todos que aqui estão: Jesus Cristo, Ele é o nosso Salvador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós vemos, amados irmãos, que Deus, Ele é maravilhoso, Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é aquele que nos estendeu a sua mão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz, aleluia, que veio a perseguição por cima da igreja. No capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, nós encontramos no capítulo 1 que o próprio Herodes, ele decapitou Tiago, irmão de João. E esse irmão de João era o próprio irmão de Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. A igreja estava longe daquele cenário. A igreja estava reunida na casa da irmã Maria. Louvado seja o nome do Senhor. E Herodes, ele viu que aquilo era bonito, era bom. O povo se aplaudiu, o povo batia palmas. E ele encerrou Pedro na prisão para matar no outro dia. Mas a Bíblia diz
que quando a igreja soube que Pedro estava preso, Tiago tinha sido morto, aleluia, a igreja agora entrou em oração. Sabe o que é isso? Em nada eu tenho a minha vida por preciosa. Nós temos que orar em favor da obra, em favor da igreja, em favor da salvação das vidas, em favor da restauração do povo, para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Meus irmãos, Jesus, Ele é o Senhor da sua igreja, e a igreja fazia contínua oração por Pedro. E quando foi à meia-noite, o anjo do Senhor visitou Pedro na cadeia, aleluia, e libertou Pedro da prisão, tirando ele para fora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esta é a responsabilidade da igreja. A igreja é corpo de Cristo, a igreja chamada por Cristo, a igreja que tem alegria em realizar e fazer a sua obra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus em Atos Apóstolos capítulo 1 versículo 8: e recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Não importa onde você esteja reunido, não importa se é na beira de uma fogueira, se é na praça pública, se é numa calçada, se é dentro de uma igreja, se é na igreja fora das quatro paredes, se é o Cristo aqui e agora, não importa, importa que você está fazendo a obra do Senhor nosso Deus. A palavra do Senhor diz que nós fomos cheios do Espírito Santo para fazer a diferença nessa terra. A Bíblia diz no capítulo 4 de Lucas e no versículo 19: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para evangelizar os pobres e pôr em liberdade os que estão presos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e a curar todos os quebrantados de coração. Esse é o projeto de Deus na vida da igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus Cristo, Ele é o Senhor das nossas vidas. Meus amados irmãos, eu tive uma chamada ministerial quando eu estava com 17 anos de idade. Eu tive um compromisso com Deus, e esse compromisso ainda continua até hoje. Louvado seja o nome do Senhor. E eu não vou arredar o pé enquanto as minhas forças não acabarem. Eu estou com 63 anos pregando a palavra de Deus, aleluia, e eu sei que Jesus Cristo, Ele tem muitas almas para salvar nesse Brasil, nessa cidade e nesse estado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz em Salmo de número, aleluia, 126, versículo de número 6: aquele que leva a preciosa semente, gemendo e chorando, com certeza virá, trará com alegria os seus feixes, os seus resultados. E nós tivemos muitos resultados, irmãos, com a obra do Senhor. Isso daqui, Elias, é um grande resultado da gente pregar o Evangelho na praça pública. Isso aqui é a mão de Deus estendida sobre as nossas vidas. Isso daqui é a graça do Senhor manifestada em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos que fazer a obra do Senhor. Por quê? Porque em nada nós temos a nossa vida por preciosa, desde que cumpra o ministério que a nós está proposto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, Ele quer levantar uma geração que tenha projeto, que tenha atitude, que tenha chamada, que tenha o Espírito Santo, que tenha graça, que tenha as virtudes do céu, e que pregam a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, para a gente encerrar aqui, eu não vou me alongar mais, porque eu sei que Jesus já falou o que nós precisávamos aqui. Nós temos que ter uma vida de responsabilidade com Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Nós fomos congregar numa igreja, a Assembleia de Deus, na cidade de Araçariguama, aqui no interior de São Paulo, perto ali de Itapevi, de Jandira e de São Roque. Aleluia. E a nossa igreja, ela estava passando por uma dificuldade muito grande,
a nossa congregação, e nós começamos a fazer evangelização, e nós ganhamos um empresário naquela cidade, por nome de Edson, aleluia, lá dentro do Vale da Bênção. Quem estiver ali na Castelo Branco, no quilômetro 49,5, vocês vão ver do lado esquerdo, daqui para lá, o Vale da Bênção. Naquela época era o pastor Jonathan Martins, que era o pastor de Vale da Bênção. E ali o irmão falou assim: pastor, eu queria fazer um culto na minha casa, lá na chácara, e ele tinha um lugar igual esse daqui. Eu falei assim: então vamos chamar jovem. E ele era professor naquela cidade, naquele colégio. Eu falei: chama aquela mocidade para a gente fazer um culto na sua casa. E ele chamou, fez um convite ali na escola, aleluia. O William também foi, que era o diretor da escola. O vice-prefeito também foi, aleluia. A esposa do prefeito também foi. E Jesus salvou o prefeito, Jesus salvou a esposa do prefeito, Jesus salvou o senhor Nilo, que era o dono do maior depósito de construção daquela cidade. E nós fizemos uma fogueira como esta, aleluia. E ali nós começamos a pregar a palavra de Deus. E com 3 meses a nossa igreja não cabia mais, a nossa juventude e o nosso povo adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, Deus tem propósito. Isso daqui, Elias, não aconteceu por acaso. Deus tem projeto. Deus quer fazer coisa grande em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero contar uma história no departamento da missiologia, no departamento de missões, de ver a necessidade hoje da gente fazer a obra do Senhor. Muitas vezes a gente não é recompensado por fazer a obra de Deus nos lugares que a gente passa. Mais de 45 anos pregando o Evangelho. Mais de 45 anos pregando no estado do Paraná, Santa Catarina, interior de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, aleluia, e vários outros lugares, Espírito Santo, aleluia. Tivemos grandes oportunidades de pregar na Bahia, em Pernambuco, aleluia, pregando e formando igrejas para o reino de Deus. Meus amados irmãos, uma certa época, um casal de jovem norte-americano, eles foram enviados pela igreja para fazer missões na África, lá em Serra Leoa. E aquele pastor, aquele missionário, ele trabalhou, ele deu a sua vida. Ali ele sacrificou sua família, ele sacrificou sua saúde, ele sacrificou os seus filhos. Ele perdeu os filhos dele com malária, com febre amarela e com outros tipos de enfermidade há 30, 40 anos atrás. Se hoje já é ruim aquela região de Serra Leoa, imagina naquela época, 40, 50 anos atrás. Aquele missionário pregando a palavra de Deus, abriu igreja, formou coral, formou banda, formou músicos, formou pessoas na teologia, criou instituto bíblico para pregar o evangelho naquela cidade, formou um campo, tinha ali mais de 500 mil pessoas adorando e glorificando o nome de Jesus. Mas a igreja nos Estados Unidos, que era a sua sede, percebeu que o missionário já estava velho. Ele já passava dos seus 70 anos. A sua esposa tinha morrido de malária. Os seus filhos não estavam mais com ele também, tinham morrido. Só sobrou o velho missionário. E eles mandaram o recurso, e o velho missionário voltou para a América. E quando ele pegou o avião, estava um alvoroço muito grande naquele avião. E ele foi saber por que estava o alvoroço. Era porque o vice-presidente dos Estados Unidos, ele tinha tirado férias de final de ano e tinha ido caçar na savana africana. Ele ficou 30 dias caçando na savana africana.
E eles voltaram com a comitiva, junto com aquele velho pastor, junto com aquele velho missionário. Já não tinha mais saúde, a sua vista não era boa, ele não conseguia caminhar mais direito. E eu quero que você escute uma coisa aqui de Deus: em nada eu tenho a minha vida por preciosa. Ele entregou 35 anos da sua vida para a obra. Ele entregou sua saúde, a sua família. Escute bem. E quando ele chegou na América, quando ele chegou em Nova York, que foi descer no aeroporto internacional, tinha tapetes vermelhos, bandeiras americanas, tinha pessoa das escolas, da força, do exército, da marinha, da aeronáutica, alvoraçando bandeira. Ele pensou que era para ele 35 anos fora da América. E aquele homem descia com a comitiva, e o povo abraçando, o povo beijando, o povo dizendo: bem-vindo, volte à América, aleluia. E ele desceu depois de 35 anos, não tinha uma pessoa para receber ele no aeroporto. E um homem que foi caçar, foi estragar a fauna e a flora lá na África, foi recebido com pompa e com gala. E ele foi pregar o evangelho, ganhou mais de 500 mil de almas naquele país, aleluia, e ninguém recebeu com parabéns. Mas em nada eu tenho a minha vida por preciosa. E ele foi para a casinha dele, porque ainda tinham sobrinhos lá que moravam. E ele chegou numa casinha em ruína. Ele deitou na sua caminha, aleluia. As bandas tocaram para aquele homem caçador, as bandas, música, aleluia, tocaram para aquele homem. E ele saiu desapontado, ele saiu desanimado quando ele dormiu, meus irmãos. E ele foi orar para dormir. Ele falou: Senhor, eu passei 35 anos ali, eu perdi minha saúde, eu perdi minha família, eu perdi meus filhos, eu perdi meu tempo, eu perdi dinheiro, porque eu podia estar aqui na América ganhando muito dinheiro, e eu estou vendo sem nada para cá. E aquele homem passou 30 dias lá, destruindo, depredando a natureza ali, e foi recebido na sua pátria com honra. E ele adormeceu. Quando ele adormeceu, aleluia, o Senhor apareceu para ele e disse assim: oh, meu servo bom e fiel, aleluia, servo bom e fiel, aleluia. Aquele homem, ele voltou para sua pátria. Aquele homem, ele chegou no meio dos seus. Aquele homem, ele chegou na sociedade em que ele vivia. Mas você não, a sua pátria não é aqui, aleluia. O dia que você chegar na sua pátria, os anjos vão te receber de pé. Louvado seja o nome de Jesus. Esse é o valor do homem que ganha alma. Vinde, bendito de meu Pai, a receber por herança o que está preparado desde a fundação dos séculos. A palavra do Senhor nos ensina que haverá uma recompensa para aqueles que trabalham em prol da obra do Senhor. Que Cristo Jesus possa, meus irmãos, fazer de cada um de nós aqui nessa noite entender e compreender as maravilhas da vida da igreja dessa terra. Com esse projeto, uns trocam sanfona, outros contrabaixo, outros pregam o evangelho, outros bateria, outros têm uma voz linda para cantar, aleluia. O que importa é fazer a obra do Senhor nosso Deus. Meus queridos irmãos, eu quero agradecer a Deus por todos vocês, os amigos que nos ouvem nesta noite. Que Deus abençoe vocês, para a glória do nosso grande Deus. Que Deus abençoe Lia,
Que Deus abençoe você, missionária. Que Deus abençoe você, minha querida. Para a glória de Deus. Deus tem coisa grande para realizar na sua vida. Segue nesse propósito, porque o projeto de Deus é muito grande. Em nada tenha a sua vida por preciosa, desde que cumpra o chamado que Deus tem para você e para cada um de nós aqui nesta noite. No nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Amém, Jesus.